vamos agora iniciar. Vou sentar lá por causa do meu braço, tá? Eu gosto dessa cadeira. Ai, mas então nós vamos sair contigo ali junto. Tão importante, ou talvez tão quanto, ou talvez até mais, depende muito a posição que cada um tem, né, na história da filosofia, quanto Platão. Né? Tanto é que se fala muito, e a história da filosofia, de alguma maneira, se divide um pouco da influência desses dois filósofos. Né? O que nós percebemos no Platão, como sugere aquela famosa imagem da escola de Atenas, pintada por Rafael, que o Platão ele é um filósofo idealista, no sentido de que as formas, como a justiça, ela não expressa a maneira como as pessoas vivem, como elas de fato se comportam, mas sim como elas deveriam viver, como elas deveriam se comportar. Então ele é um ideal. Ele é uma espécie de bússola que você olha, se orienta e tenta se aproximar. Mas nenhuma ação vai ser perfeitamente justa sobre essa perspectiva. Então, nesse sentido, o ser humano ele se orienta sobre essa perspectiva platônica por um modelo, em grande medida, inalcançável, que tem por, vamos dizer assim, mérito, por virtude, forçar o ser humano a sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim, né? Que exige que a gente não se contente com pouco. Essa vai ser uma ideia muito influente na história da filosofia. Então, vários filósofos dessa vertente, vamos chamar assim, deontológica, né, que nós vimos que a normatividade tem pelo menos 3 grandes grupos, a deontologia em grande medida se inspira nessa visão platônica, não, claro, eu vou dizer toda a deontologia, mas certamente em alguma medida sim, porque propõe um dever ser, algo que deve ser executado. E o que é esse bem, essa forma, essa orientação moral, ética dentro do campo platônico? É algo exterior à vida humana, não é? Ele é um bem externo. Ele não é um bem interno, ele é um bem transcendente. Né? Ele transcende essa vida. Então agora nós vamos perceber com Aristóteles um contraponto. Porque ainda que, claro, ele foi discípulo de Platão, então obviamente ele conhece essa posição de Platão, tem certamente muita simpatia por vários aspectos, mas discorda de vários outros. E vocês lembram que uma das questões, além daquelas críticas que o MacIntyre fez ao elitismo do Platão, né, que parece que essa polis ela é pensada para garantir que as coisas permaneçam como elas estão, né? Ela deve garantir aquele status quo. Os governantes governam porque cabe a eles governar por natureza. Os trabalhadores trabalham porque também igualmente isso lhes cabe por natureza. Cada um então tem sua excelência própria, não há uma excelência única. E a justiça só é alcançada em um certo tipo de Estado, que é aquele em que as elites, os melhores, né, os aristói, governam, e portanto em que cada um aceita o seu lugar. E aí nós temos a harmonia. Agora nós vamos perceber uma visão alternativa para isso, com Aristóteles. E o Aristóteles, na sua famosa Ética, a Nicômaco, ele propõe então ancorar a ética na natureza humana, né? Então é uma ética, uma moralidade ancorada numa concepção da natureza humana. Então
a moralidade não é mais pautada por um princípio que transcende, que é um norte, é um dever ser, mas sim um princípio que expressa esse ser humano. Porque quem deve agir moralmente é o ser humano. Ora, então, nós só podemos exigir dele aquilo que é próprio dele, né? Não podemos exigir do ser humano que ele faça algo para além das suas possibilidades, ou para além daquilo que é da sua natureza. Então, moralidade ancorada na natureza humana. Portanto, é uma ética imanente, não transcendente. É uma ética que estabelece uma conformidade com essa natureza e não um dever ser idealizado. Muito bem. Então o MacIntyre constrói o seu enredo recuperando grande parte dos pontos. Veja, é muito ambicioso você dar conta de um autor como o Aristóteles num capítulo curto como esse do texto do MacIntyre. Mas a ideia é que a gente faça mesmo aquele sobrevoo. Essa é a ideia dele. Então, se você quer entender, claro, os detalhes, você tem que ler mais. Então, vão ter vários pontos aqui que, obviamente, o texto dele é insuficiente. Você precisa ler um pouco mais. Mas, no entanto, já nos dá uma chave de leitura bem interessante para aquilo que vem na sequência. Muito bem. Então, sim, ele diz que essa é uma tentativa brilhante de ancorar a moralidade numa concepção funcional da natureza humana, mas também ela é, nos termos do MacIntyre, uma tentativa, vamos chamar assim, ela é paroquial. Todo mundo está familiarizado com o termo paroquial, vem de paróquia. Paróquia, o que é? Uma circunscrição da Igreja Católica. Então, as regiões administrativas, vamos dizer assim, são chamadas de paróquia. Mas por que usa-se esse termo paroquial? Para dizer que é uma coisa muito local, né? Então, o que o MacIntyre está dizendo, apesar de ele ser um admirador do Aristóteles, é que essa concepção moral que Aristóteles apresenta, ela expressa muito um modo de vida dos gregos lá, mas isso não tem condições de ser apresentado como uma concepção universal, né? Então, até porque, ancorado na natureza humana, e esse vai ser um dos pontos, por exemplo, só para citar um contraponto posterior na modernidade, o Kant, né? O Kant, ele insiste tanto que a sua concepção moral, portanto, o imperativo categórico, seja obtido de maneira a priori, para evitar justamente isso, que a moralidade seja uma questão paroquial, local. Porque essa é uma acusação muitas vezes feita nessas tentativas filosóficas, né, de que o filósofo ele toma como modelo, como ponto de partida referencial, os seus conterrâneos, né? As pessoas que vivem ao seu redor, naquele local, geograficamente falando, e também no seu tempo histórico. Então, há sempre muito receio de que as afirmações com pretensão universalista, ao se basearem na natureza humana, na verdade estão apenas expressando preconceitos da sua época e local. E é por isso a insistência de Kant em propor um princípio desvinculado completamente da noção de natureza humana. Ainda que tenha que, obviamente, ser aplicado à natureza humana. Mas esse cuidado não tem o Aristóteles, por isso que ele é um precursor, ele é um pioneiro dessa questão. Mas ele tem o mérito de propor algo que supostamente tem uma vantagem em relação à proposta platônica, porque seria mais fácil de realizar esse tipo de requisito moral do que aquele do Platão. Porque no Platão, vocês lembram que nós temos o problema de como que nós vamos combinar o particular com o universal.
tem esse problema do terceiro homem, né? O terceiro elemento, que tem que ser parcialmente universal, parcialmente particular, que é muito difícil, né? Então aqui, quando nós partimos da natureza humana, então ainda que há a pretensão de que as regras têm uma validade geral, elas partem de algo concreto, né? Então sabemos que isso é realizado. Muito bem, na sequência ele começa falando sobre a questão da ética como... Enfim, tem duas questões aqui importantes. A unidade entre ética e política e a linguagem do bem. Então, ética e política ou melhor, ética ou política e definição de tudo. Bom, o primeiro ponto é que hoje nós temos essa tendência de interpretar corretamente, claro, que ética e política são duas coisas independentes, né? Ainda que muitas vezes elas sejam tratadas de forma vinculada, até porque nós vimos no caso do Vasquez, ele mostra isso muito bem, que boa parte dos valores morais eles se devem em grande medida a não exatamente decisões particulares, mas eles estão muito ligados ao modo de vida das sociedades. Então tem a ver com a polis, por assim dizer, com a cidade, com o Estado. Então esses valores eles não derivam do indivíduo, eles derivam da sociedade, portanto algo que diz respeito à política. Então a política, ou seja, a relação que nós temos uns com os outros, em alguma medida molda os preceitos que devem orientar a nossa vida na conduta particular, né? Ok, isso é aceitável, mas essa visão aqui da ética como política vai ter também repercussões para além disso. Bom, para Aristóteles tudo é política, mas a ética é como se fosse uma política mais da vida privada e a política tem a ver com as questões propriamente relativas à cidade, à estrutura necessária para que aquilo seja realizado. Então, nos termos aqui do MacIntyre, né, ele diz que na cidade-estado grego, o termo políticos não se restringia àquilo que nós chamamos hoje de político, mas abrangia então toda a esfera social. Então, isso aqui é toda a esfera social. Não é só aquilo que os nossos representantes fazem no Congresso, não, porque tem sempre muito essa visão, né, de eu não gosto de política. Política é uma coisa que não me diz respeito, sempre isso acaba gerando disputas, brigas, enfim, desentendimentos, então eu não gosto de política. Mas as pessoas muitas vezes não entendem que política, viver é política. Você está no mundo, é um ato político. Você se move politicamente, então não tem como totalmente se desvincular da política em alguma medida. Claro que você não precisa necessariamente estar engajado com uma política partidária, né? Então as pessoas confundem muito essas discussões partidárias ideológicas com o político. O político é algo inerente à vida humana. Quando você, no dia a dia, se posiciona diante de algo, você está em alguma medida fazendo política, né? Não concordo com isso. Isso aqui deveria ser desse jeito. Você está fazendo política, de alguma medida. Claro que eventualmente isso pode combinar ou não com um certo grupo maior, ou pode ser uma coisa mais independente. Então, em uma comunidade, as instituições onde se decide sobre essa perspectiva do Aristóteles, então, para ele, as instituições onde se decide a guerra, a economia, onde que se faz isso? Na agro, né? No debate público ali. Não é uma decisão que é feita num gabinete. Não, ali
se vai ter guerra, se nós vamos entrar em guerra ou não, todos decidem juntos. É ali que nós fazemos amizade, é ali que nós decidimos o rumo da cidade. Então é o mesmo local. Então, nesse sentido, a ética, ela delineia, segundo McIntyre, o estilo de vida pode ser assim dizer, necessário para a felicidade, e a política é justamente aquela que descreve as instituições que garantem esse modo de vida. Ou garante, descreve, sustenta as instituições que possibilitam esse modo de vida. Então, quando nós estamos agindo com os outros, isso é uma questão da ética, né? Um modo de vida. Mas esse modo de vida não é apenas para estabelecer o que pode e o que não pode na relação com os outros, mas principalmente o que o sujeito busca nessa relação com os outros. Portanto, o fim último aqui da felicidade, da ética, está a felicidade. E para que você possa ser feliz, porque isso é algo que todos querem, nós precisamos ter algumas instituições, né? um certo estado, ou seja, uma organização comum que permita que cada um possa alcançar esse objetivo. Porque talvez nós temos uma certa organização social política que impossibilite esse modo de vida. Então, o que nós queremos é justamente que, para que todos possam alcançar os seus objetivos, que não haja obstáculos externos. Pelo contrário, haja alguns estímulos, algum suporte para que você possa encontrar isso. Fazendo agora uma pequena digressão, né? Há normalmente uma disputa sobre os objetivos do Estado, né? A visão mais, vamos chamar assim, liberal do Estado é que o Estado ele tem poucas obrigações com os cidadãos, com os indivíduos, para além da garantia da segurança. Ou seja, o Estado deve basicamente garantir que as leis funcionem. Se as leis funcionam, e portanto as pessoas que transgridem as leis vão ser punidas, portanto isso vai desestimular quaisquer transgressões, nós teremos a segurança suficiente para cada um, por iniciativa própria, no uso da sua liberdade, alcançar os seus objetivos. Essa é uma visão, né? Uma outra visão de Estado é que o Estado não pode só se contentar com isso, porque eventualmente esse Estado não é constituído por pessoas que todas estão nas mesmas condições, né? Há uma certa desigualdade de saída na busca desses objetivos pessoais, ou seja, a felicidade, e portanto o Estado deve promover os elementos necessários para como que não igualar completamente, mas para que dê àqueles que estão em desvantagem alguma chance de buscar os seus objetivos também, né? Então, essa é uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, progressista e assistencialista do Estado. Então, essas duas visões, elas são muito comuns, principalmente até hoje, e poderíamos dizer assim que, no caso do Aristóteles, ele está mais para a primeira, né? Então, ele não acha que o Estado tem grandes obrigações para com os cidadãos, no sentido de promover assistência e tudo mais. Ele deve garantir, na verdade, que as leis funcionem, que, portanto, ninguém seja impedido de buscar os seus objetivos, né? Claro que também promova essa estabilidade. Então, a estabilidade, a ordem, ela é fundamental para isso.
Claro que também nesse estado harmônico, você vai poder se relacionar com as outras pessoas de maneira muito mais previsível do que num estado de conflito, ou beligerante, ou enfim, um estado inseguro. Tá? Então há essa interdependência, portanto, entre ética e política. Então a ética delineia o estilo de vida, a política garante as condições para que esse estilo de vida possa ser realizado, e pode-se dizer, em alguma medida, que só vai ser possível de se realizar esse estado que garante esse estilo de vida se nós tivermos indivíduos engajados eticamente também no, digamos assim, no governo de si mesmos, né? Porque eles vão ser gerenciados pela racionalidade, como nós vamos ver. Então, nisso, o Aristóteles não se afasta muito da visão de Platão. Porque o Platão também, vocês lembram que para realizar a virtude era preciso apresentar a estrutura do Estado. E para que aquele Estado fosse possível, era necessário igualmente que a alma humana, que está organizada de tal forma, espelhasse também a natureza e a virtude de cada uma das pessoas. Então, cada um dos membros desse Estado, de alguma maneira, vai executar uma função semelhante às diferentes partes da alma. Então há uma relação de interdependência entre indivíduo e Estado, ética e política também no Platão. Só que, claro, lá pensa-se que há uma... Não que o Aristóteles não seja também elitista em alguma medida, mas pensa-se que lá há uma estrutura muito mais engessada, porque você já nasce como que determinado a ocupar uma certa função no Estado e aceitar essa condição, porque se você também não aceitar essa condição, dá problema. Mas o que eu queria ainda destacar aqui é mais um ponto, para além desse que nós já vimos, tá? É que essa visão de que a ética ela está interligada com a política e vice-versa, a política com a ética, é uma visão que vai perdurar pelo menos até Maquiavel. Tá? É a visão de que o bom político é também uma boa pessoa. Então, para que você possa governar a polis, você tem que primeiro ser capaz de governar a si mesmo. Né? Então, você tem que ser uma pessoa equilibrada, você tem que ser uma pessoa sensata, uma pessoa razoável. Nesse sentido, as pessoas irrazoáveis, as pessoas totalmente destemperadas, não seriam aptas à gestão da polis, caso alguém tivesse que comandar a polis. Claro que num sistema democrático em que não haveria nenhum governante à frente de todos, mas todos no mesmo pé de igualdade, isso não seria o caso. Mas, enfim, a ideia é que o bom político é uma boa pessoa. E isso é rompido com essa visão maquiavélica que nós vamos observar no início da Renascença, em que o Maquiavel identifica o objetivo da política como sendo outro, que não é simplesmente de garantir as instituições que possibilitam um certo modo de vida. Porque o bom político é aquele, já dizia isso também no Platão, nisso o Aristóteles está de acordo com Platão, o bom político ele é como se fosse um médico. Né? O médico ele não executa a sua função bem quando ele promove a saúde dos pacientes, né? Ele restabelece a saúde. Então o bom político de alguma maneira também se ocupa de um bem. Ele tem que governar bem, e para governar bem ele precisa de alguma maneira favorecer os governados, senão ele não governa bem. Então as pessoas também precisam enxergar que aquelas instituições, aquela organização política estatal, social, permite que ele possa alcançar os seus objetivos. O Maquiavel pensa que já não é mais essa a questão do político. O político se ocupa com poder. Porque sem poder não tem governo. Então, ele precisa, antes de tudo, adquirir o poder, manter o poder e, eventualmente, ampliar esse poder. Então, tudo gira em torno do poder. Porque aí sim, se ele tiver o poder, ele pode, eventualmente, fazer o bem ao povo.
mas isso vai ser uma concessão, né? Não vai ser um objetivo fundamental, como parece ser aqui nesse paradigma aristotélico, tá? Só para pontuar isso. Depois, na sequência, nós temos a definição de bem. E o bem é definido como aquilo a que as coisas visam. Então, o bem é uma espécie de ímã, vou chamar assim. É um atrator. É aquilo que atrai o interesse. Tá? Então, nós buscamos bens. Nós podemos também, em alguma medida, chamar isso de fim. Tá? Os bens são fins que nós buscamos realizar. No entanto, esses são fins imanentes, ou seja, fins alcançáveis nessa vida. Diferente do caso do Platão, em que o fim, ou esse bem, ele é um ideal que só nos move, mas propriamente não pode ser plenamente alcançado. Nunca é plenamente alcançado. Tá? Então, esse bem, que é aquilo a que todas as coisas visam, podemos também chamar, por causa disso, o bom como aquilo que tem um objetivo, uma meta. Né? Então, aquilo que as coisas visam, portanto, bom pode ser entendido como o que está relacionado a propósito, meta, objetivo. Ou seja, o bom é aquilo que é buscado. Mas aqui surge aquela questão que já foi apresentada antes. Né? Se o bem, ele é bom porque é buscado, ou ele é buscado porque ele é bom? Né? Então, ele primeiro é bom e daí por isso ele gera o interesse, ou porque gera interesse, ele é dito bom. Vocês lembram que essa era a disputa em torno do prazer. Né? Então, o prazer é algo desejado e por isso é chamado de bom. Mas aí o Platão dizia, não pode ser assim. Ele tem que ser desejado porque ele é bom. Não é que ele é bom porque é desejado. Então primeiro tem o desejo, daí eu digo, porque o desejo é bom. Platão. Ou que é a crítica que ele fazia aos hedonistas, né? O que ele pretende é que primeiro possa se estabelecer o que é bom e daí por isso ele é um trator. Nesse sentido, o Aristóteles está mais próximo do Platão. Tá? Ele diz de fato que algo é desejado porque é bom. Mas, no entanto, veja só, ele não coloca esse bom como sendo algo que existe universalmente de maneira independente. Tá? Porque, de fato, eu só vou descobrir aquilo que é bom por causa do desejo. Tá? Mas, mesmo que eu descubra o que é bom por causa do desejo, isso não significa que o que é desejado portanto, dito bom. Né? O desejo ele é apenas o instrumento para a descoberta do bom. Então, há uma certa objetividade e universalidade nesse bom, nesse bem. Tá? Então, Aristóteles está, segundo Nectar, tecnicamente correto vincular bom ao desejo humano. Então, quando alguém chama um objeto de bom, está invocando critérios publicamente aceitos. Então, o bom significa, quando você diz que algo é bom, significa que há critérios objetivamente aceitos.
Veja, o termo bom, ele é mais ou menos equivalente como, vocês lembram que eu mencionei lá os transcendentais, né? Belo, verdade e bom. Eles são objetivos. O que significa isso? Quando você fala, isso é verdadeiro, você não pode falar, isso é verdadeiro para mim. Senão não é verdadeiro. Ou é verdadeiro para todo mundo, ou não é verdadeiro. Não tem uma verdade minha. Isso é falso. É um uso incorreto do termo verdade. A verdade ela tem que ser comum, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser compartilhada. Se alguém puder apresentar um defeito, um porém para algo que é tomado como verdadeiro, aquilo fica em suspenso, então é duvidoso. Então basta uma pessoa colocar em dúvida o critério, um fundamento da verdade, essa verdade já não é mais amplamente aceita. Ela está em xeque, né? Então, verdade não é particular, ela é comum, ela é objetiva, ela não é subjetiva. Da mesma forma, o bom, você pode dizer, isso é bom para mim. Não funciona assim. Porque vocês lembram que qual é a leitura do McIntyre? Que a terminologia moral, ela é pautada a partir do acervo comum de conceitos da sociedade. Então, não é cada sujeito que estabelece o que significam as palavras. As palavras, elas significam algo na relação comum que nós temos uns com os outros dentro de uma sociedade. Então, dentro desse contexto aqui, como é que está falando da época do Aristóteles, bom não significa algo que, eu vou chamar assim, me agrada. Porque o agradável, sim, ele é subjetivo e é pessoal. Mas o bom não é equivalente a agradável. O bom, ele significa que é algo que nós podemos publicamente reconhecer. Ou seja, aquilo que vai ser bom para mim vai ser bom para os outros também. Porque se não for bom para os outros, não pode ser denominado bom. Tá? Então, esse negócio de dizer, mas isso é bom para mim, não é bom para os outros, isso não faz sentido para esse contexto aqui aristotélico. Essa questão de bom e agradável, ela é mantida, assim? É uma visão aristotélica, mas ela é reconhecida, no geral, na sociedade? Como o que é bom no geral e o que é opinião pessoal? Então, mas isso já é um pouco mais, eu diria assim, fluido atualmente, né? Hoje, quando alguém fala bom, já não necessariamente está distinguindo muitas vezes o bom público do bom privado, né? Então, muitas vezes as pessoas... Tanto é que o egoísta, ele é alguém que se pauta por um conceito de bom, né? Ele age visando o bem, só que o seu bem, né? O seu bem privado. Não que aqui também não esteja se visando um certo bem privado, mas veja, o bem não é equivalente a bom, o bem é um fim, né? O bom é aquilo que pode ter um critério comum reconhecido. Tá? Então hoje sim, eventualmente as pessoas vão tomar bom como equivalente de agradável. E daí nós vamos dizer, o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Ele faz essa distinção de palavras em inglês porque eu vejo usado tudo, aí são tudo é mais sutil, né? Mas há essa, só como eu leio, há essa distinção. Né? Outra coisa que, ainda dentro dessa questão da definição do bem, né? Então há aqui há uma relação, só para frisar de novo essa relação entre o bem e o desejo, né? Aquilo que as coisas visam, desejo, né? Então, aquilo que as coisas visam é o desejável.
Então, segundo a leitura do McIntyre, o que Aristóteles aqui diz é que é logicamente ininteligível chamar algo de bom, mas simultaneamente admitir que ninguém queira aquele gênero de coisas. Então, por isso que eu falei agora há pouco, que eu não sei o que é bom por causa do desejo apenas, porque algo é desejado porque é bom, mas eu só sei dos bens, do que é bom, por causa do desejo. Então, o desejo usando uma expressão kantiana, é a ratio cognoscenti, né? É por meio disso que eu tomo conhecimento do bem. Pelo desejo eu tomo conhecimento do bem. Mas não é que o bem é bem por causa do desejo, tá? Porque senão eu tomaria o bem, o bom, como equivalente de prazer, né? Então o prazer como o resultado, a expectativa que se tem da satisfação dos desejos, né? Não. Então o bem, ele simplesmente é bem porque ele está ali, é desejável. Ele já é desejável em si mesmo, por assim dizer. Então não tem algo que é bom que não seja desejável. Bom, nesse sentido difere de vermelho, pois o vermelho ele é contingente, enquanto que contingente no sentido que você pode querer ou não coisas vermelhas. Você pode querer ou não usar uma roupa com cor vermelha. Isso é contingente, não é necessário. Mas o bom, ele não é contingente, ele é necessário. Você não é indiferente a algo que é bom. Tá? É esse o ponto. Então, o bem, ele é desejável e, portanto, ele é necessário. Não indiferente. Portanto, há uma relação analítica entre bom e desejável. Se algo é bom, é desejável. Está contido dentro de bom o desejo. Analítico nesse sentido, que você analisa o bom e você encontra dentro do desejo. Então não tem como algo ser bom e não ser desejado. McIntyre então propõe uma espécie de experimento mental de um linguista tentando aprender a língua de uma tribo desconhecida, e se esse linguista traduzisse, por exemplo, como bom uma certa palavra que ele nunca ouviu, mas ele acha, bom, isso aqui que eles estão falando é a palavra bom, né? Mas se essa palavra nunca fosse aplicada aos objetos que são procurados por aquele grupo que é desejado, então saberíamos já a priori que a tradução está errada, mesmo que o uso da palavra fosse acompanhado de sorrisos. Então, o critério para a significação do termo bom é estar vinculado a objetos desejáveis. Mas isso é uma visão, é uma interpretação. Como já foi mencionado, não necessariamente o significado de bom permanece inalterado ao longo de todo o tempo. Então isso faz muito sentido aqui nesse contexto aristotélico grego, digo. Então, o bem é simplesmente algo desejado, né? Então, o que nós vamos perceber na sequência do texto é que o bom, no final das contas, ele vai ser aplicado àquilo que é o sumo bem, ou seja, o bem ao qual todas as coisas tendem, tá? Enquanto que os bens particulares são simplesmente fins, tá? Então, há fins que não são fins últimos. Por exemplo, vocês estão aqui, decidiram estar aqui, cursando um curso superior, filosofia. Isso é um fim, isso é um bem para uma certa finalidade, mas que em tese está subordinado a um bem maior, né? Que é ter uma boa vida. Então vocês acham que talvez isso aqui ajude a vocês, seja profissionalmente, seja talvez pessoalmente, vocês têm, sei lá, questões que vocês querem entender melhor,
Talvez seja esse o objetivo, porque às vezes uma pessoa está aqui, mas não necessariamente quer exercer a atividade de professor de filosofia ou de pesquisador de filosofia. Mas então há um certo fim mais alto, para além daquele de estar aqui. Tá? Então esse fim mais alto, ele vai ser aquilo que vai ser chamado de bom, porque todos nós vamos objetivamente concordar que isso é algo que todos querem e podem reconhecer como um bem comum. Mas cada um tem bens que não são comuns aos outros. São fins, né? Por exemplo, nem todo mundo precisa chegar a esse sumo bem, a esse fim último pelo mesmo caminho. Tá? Então, ainda que o termo bom e bem sejam aqui em grande medida intercambiáveis, a ideia é que nessa hierarquia de bens, o bom vai ser aquilo que vai ser comum a todos. Tá? Então, o que vai ser bom, não se pergunta como é a boa vida. A boa vida é ser feliz. Então, essa vida é boa. Né? Ela não é simplesmente um bem entre outros bens. Tá? Então, os bens, inclusive a gente usa esse termo bem, eventualmente até para se referir a posses, né? Isso aqui é um bem que eu possuo. Mas você não fala isso é um bom. Né? Então, o bom ele já é reservado a qualificar a vida ou a coisa de uma maneira comum. Então, o bem, ele não é um qualificador, ele é um identificador de coisas. Então, ele funciona como um substantivo. O bom funciona como um adjetivo. E por isso que para adjetivar, nós precisamos ter critérios comuns. Porque eu posso dizer que alguma coisa é bem para mim, mas pode não ser bem para você. Mas quando eu adjetivo digo isso é bom, aí já muda de cenário. Então a palavra é mais ou menos próxima, mas mesmo no nosso português corrente contemporâneo, há diferenças no emprego delas, né? Quando ela está sendo empregada como substantivo e como adjetivo. Até a gente escreve diferente. Até o seu oposto, né? Quando você fala o bem e o mal, o bom e o mal. Até se escreve o mal, ora com U, ora com L, já para fazer esse par com o bem e com o bom, que não são equivalentes. Mas então, o bem ele é necessário e o bom ele é contingente, porque você falou que o bom ele é universal, né? Ele é geral. E aí ele seria contingente? Então, a questão é a seguinte, algo que é bem, ele é desejável, tá? Mas vai depender muito do seu conhecimento, porque você pode eventualmente, você só deseja aquilo que você sabe que existe e que está à disposição de certa maneira, né? Então, diante disso, você não é indiferente, mas o bom igualmente é algo que você não é indiferente. Você quer sempre buscar o bem, mas nem todo bem particular é bom. Não sei se eu ajudei ou mais dificultei a coisa. É porque os bens têm vários. Tanto é que ele fala que existem várias ciências. Se houvesse só um único bem, teria só uma única ciência. Mas então tem, por exemplo, o bem que é a saúde. E aí vai ser objeto da medicina. Você tem o bem que é político, ou da organização societária. Daí vai ter a política. Tem o bem particular, a ética. Então cada bem, ele tem uma ciência, por assim dizer, que se ocupa dele. Ou pelo menos os bens que pertencem a uma mesma categoria. Bens relativos à vida particular, relativas à alma, relativas ao corpo, relativas à cidade, enfim. Tem vários bens. Mas todos esses bens, eles podem ser ainda qualificados como bons, mas só à medida, ou seja, a realização desses bens, à medida que eles respondem, essa realização, a um critério comum.
Tá? Então, esse critério comum, sim, é o que vai, em última instância, fornecer a cada um dos bens essa sua desejabilidade, por assim dizer. Mas eu acredito que isso fica um pouco mais claro na sequência. Aí, coloquei aqui, mas eu vou puxar para baixo. Aí, logo na sequência, ele fala, ou ligado a esse mesmo assunto aqui, a questão do sumo bem. O que é o sumo bem? É o bem mais alto. Então, existem vários bens e você não precisa buscar todos os bens. Tá? Existe até inclusive uma hierarquia dos bens. Você vai certamente buscar bens, você não é indiferente aos bens, mas você não necessariamente vai buscar todos os bens, porque alguns bens lhe dizem respeito, outros talvez não. Ou seja, alguns fins são do seu interesse, outros não. O que você não é indiferente é a bens, genericamente falando. Então você sempre vai ser movido a buscar bens ou fins. Uma maneira talvez de desambiguar aqui, vamos dizer assim, tornar menos ambígua essa terminologia bem bom, é associar o bem ao termo fim. Então o bem geralmente é um fim buscado, tá? Mas a realização desse bem, que aí pode ser boa ou má, tá? Porque aí que vai entrar a questão da virtude e dos vícios. Então você pode estar buscando bens, mas fazendo isso de maneira não virtuosa. Então não é bom. Tá? Talvez ele devesse ter usado... O termo bom aqui é inequívoco, mas o termo bem talvez ele seja um pouco confuso. O emprego que o Aristóteles vai dar aqui, então talvez associando o bem ao fim, ao telos, fique mais claro. Então o bem é o que se busca. Tanto é que mais à frente ele vai dizer que isso aqui não é objeto de deliberação, os bens. Né? Então, os bens eles são buscados naturalmente. O que você deliberar, portanto, é escolher como que você vai fazer algo para realizar esse bem, esse fim, é o meio. Então você delibera sempre pelo meio, o caminho para chegar ao fim, ao bem. Tá? E dependendo do caminho, você faz bem, ou seja, faz algo bom, ou faz algo mal. Quando você faz esse caminho em busca dos bens, dos fins, de maneira virtuosa, foi bom. Isso é objetivo. Muito bem. Então, Aristóteles investiga se existe também um fim último que justifique a cadeia de escolhas humanas. Então, se nós ficássemos só nessa questão do bem, nós poderíamos confundir eventualmente o bem com sei lá, qualquer desejo. Né? Então, nós temos vários desejos. Os desejos são virtualmente infinitos. Né? Vocês não lembram que os próprios sofistas defendiam que o bom é realizar desejos? Então, eu alcanço o que é bom quando satisfaço os meus desejos. E agora, o Aristóteles está dizendo que, como os desejos são virtualmente infinitos, você pode continuar desejando, porque tem vários bens, vários fins, deve ter um fim último, porque, do contrário, você nunca realiza completamente o seu interesse racional. Você não alcança a felicidade. Porque a felicidade, ela não está só em buscar incessantemente, está num certo estado, mas que só vai poder, infelizmente, ser reconhecido no conjunto completo da vida. É como se a gente não soubesse que é feliz. A gente só vai saber que é feliz depois que acabar a vida. Porque daí, quando olha para o todo e vê, ok, foi uma boa vida. Quando não terminou, ainda como se não estivesse claro se a vida é boa ou não.
Então, o próprio sujeito vai estar um pouco em dúvida e talvez insatisfeito durante a vida. Muito bem. Então, o fim último, esse sumo bem, ele é entendido como o fim último. Então, os bens são fins. E o sumo bem, ou seja, o bem mais alto, é o fim último, o fim mais elevado. Então, se tivesse uma cadeia de fins, ele seria aquele último fim da cadeia, seria o topo da pirâmide, né? Então, nós fazemos todas as coisas para chegar ao sumo bem. Imanente, tá? Então, em vida, nós queremos chegar ali. Não é, portanto, algo que nós só vamos alcançar depois. Não, você alcança em vida, mas você só sabe, talvez, um conjunto completo. Porque ser e saber são duas coisas separadas. Então, isso já foi explorado muito na filosofia. A diferença entre ontologia e epistemologia, né? Então, algo pode ser, desde que você não saiba que algo é. E você pode não saber e a coisa continuar sendo. Muito bem. Então, do ponto de vista lógico, se todos os bens fossem excluídos em vista de outros, o desejo seria vazio e fútil. Por isso, e só para citar também uma terminologia muito própria do Aristóteles, ele fala que a metafísica ela é a filosofia primeira, né? No sentido de que ela não está a serviço de mais nada. A ética, ela nem é dita exatamente, sei lá, filosofia terceira, não sei, mas ela vai estar muito atrás. Por quê? Porque ela não é fim em si mesma. Primeiro, porque é fim em si. Aqui a ética, ela, vamos dizer assim, não sei qual categoria, mas ela é meio para outro fim. Qual que é o outro fim? A felicidade. Então, só para entender isso, a metafísica, ela é dita filosofia primeira, fim em si mesmo, porque ela não serve para nada. Se ela servisse para alguma coisa, isso é dito literalmente como uma vantagem no Aristóteles. Hoje em dia, quando você fala isso não serve para nada, é sempre visto como um demérito, como, poxa, se não serve para nada, então eu não vou me ocupar disso. É porque ele está falando que nada além desses próprios saber é o objetivo. Se você está buscando um saber para usar em outra coisa, então aquela outra coisa é mais importante do que o objeto do saber, né? Se unicamente a questão aqui está em saber, e não necessariamente aplicar isso em outra coisa, então isso não tem nada mais elevado. Por isso que esse vai ser o centro da vida contemplativa. Tanto é que mais pro final, não sei se vocês leram mais pro final, mas já dou spoiler logo. A felicidade para Aristóteles vai ser obtida na vida contemplativa, porque a vida, vamos dizer assim, prática, a vida prática do dia a dia, de fazer coisas, ela é constituída por demandas que são incessantes. Você sempre tem que fazer mais alguma coisa, você tem muitas ocupações, então você nunca, digamos assim, fica centrado em si. Você está sempre fora de si, né? Sempre tentando realizar essas demandas que vêm de fora. Então a vida contemplativa, o sujeito ele fica em si e simplesmente se ocupa desse saber que não serve para nada além dele próprio, ou seja, um saber que se auto-justifica, por assim dizer, porque você entende as coisas. Então, ali estaria o ápice da felicidade humana.
para Aristóteles. Quando você não precisa ficar fazendo coisas, você pode só, portanto, filosofar. E essa é uma visão, paradoxalmente, contrária à do Platão. Porque embora o Platão, a gente pensasse assim, o Platão é o sujeito do mundo das ideias, das formas ideais, dessas demandas que são transcendentes, nós pensaríamos que ele seria muito mais afeito a uma vida contemplativa do que o Aristóteles. Mas é justamente o contrário. Porque o Platão acreditava que era a função do filósofo, pelo menos nesses textos mais iniciais, e aí talvez o colega, não sei, tenha uma visão diferente lá atrás, mas nos textos finais o MacIntyre acha que já teve uma mudança de paradigma, né? Que ele já não está mais buscando essa iluminação intelectual, né? A função do filósofo não é mais esclarecer as pessoas da sua ignorância e trazer eventualmente verdades, né? Então o Platão parece que ele fornece ao filósofo uma causa. Você não pode ficar indiferente às pessoas que estão na ignorância, você tem que fazer algo. Enquanto que para o Aristóteles, ignorância é coisa de cada um. Cada um é responsável pela sua ignorância. O filósofo não tem que se ocupar com isso. Tá? O filósofo ele tem que se ocupar com as verdades, o conhecimento. Então, essa vida mais para dentro de si. Enquanto que em Platão é a vida para fora de si. Tanto na vida pública quanto também na transcendência. E no Aristóteles, a vida na imanência, mas também dentro do próprio sujeito. São duas visões que vão ser muito influentes na história da filosofia. Por isso que a gente poderia vincular, alguém falaria, nossa, essa vinculação nunca pensei, talvez até um pouco incomum. A gente poderia, sob essa perspectiva, vincular Marx a Platão perfeitamente, porque Marx é aquele que acredita que o filósofo não deve só interpretar, deve também, né, de alguma maneira, transformar o mundo por meio da ação. Então, a filosofia também tem que ser ativa. Enquanto que, no Aristóteles, não cabe ao filósofo essa função. O filósofo é um teórico. Ele não é alguém que age. É alguém que pensa, que reflete, para encontrar, no final das contas, o sumo bem. O sumo bem. Porque, ainda que a metafísica, a filosofia primeira, seja fim em si, é só nela que você vai alcançar o sumo bem. A vida contemplativa. A vida em si. Que não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Não tem mais demandas para você resolver. Tá? Então, MacIntyre, ele, sobre essa questão do sumo bem, né, ele diz, então deve haver o melhor dos bens que é desejado por si mesmo. Então, deve haver um bem melhor ou o melhor dos bens, né? Deve haver o melhor dos bens, ou seja, um bem que não tem mais nenhum bem acima que é desejado por si mesmo. Por exemplo, pessoas desejam saúde. Você deseja saúde para quê? Porque sem saúde você não pode ser feliz. Deseja honra. Por quê? Porque a honra me coloca dentro de uma possibilidade na relação com os outros. Desejo várias coisas, mas sempre em vista de outra coisa. Mas o sumo bem seria a única coisa que é desejada por si mesma, que não é desejada por causa que isso nos aproxima de outra coisa. Então todas as outras coisas são desejadas para nos aproximar desse sumo bem. Isso é uma questão lógica, porque do contrário, se não houvesse o melhor dos bens, do contrário, haveria regresso infinito.
Da mesma forma que o conhecimento é pressuposto já desde Platão como a opinião que é ancorada, né, no, vamos dizer assim, metaforicamente, no chão, né? Então, por que uma opinião é tomada como conhecimento? Portanto, que é tomada como verdadeiro? Porque você apresenta razões, você apresenta uma justificativa, um fundamento. Então, esse fundamento, ele funda. Ora, o termo fundar, nós estamos familiarizados com edifícios, né? Os edifícios estão fundados sobre algo sólido. Quer dizer, se há um fundamento, algo que está abaixo sustenta, não tem como afundar, né? Então não cai, não afunda. Então o fundamento, ele coloca algo em pé, ele permite que algo fique em pé, não é? A gente fala isso de algo que é tomado como conhecimento, ele está fundado e, portanto, é aceito como verdadeiro. Porque se não tivesse o fundamento, toda vez que eu digo alguma coisa, quando eu afirmo alguma coisa, vocês poderiam solicitar um esclarecimento. Daí você perguntaria assim, por que eu deveria aceitar isso? Daí eu respondo, por isso, por aquilo. Porque o filósofo tal e tal disseram isso, argumento de autoridade. Daí você, por que eu deveria aceitar o que o filósofo disse? Porque ele baseia em tal princípio. Mas por que esse princípio deve ser aceito? E aí eu continuo. Então, veja que eu posso continuar essa solicitação de esclarecimento ad infinito. Mas se nós não aceitarmos um primeiro fundamento, nós não temos simplesmente conhecimento. Então, a pressuposição do conhecimento é aceitar que há uma base sobre a qual nós podemos assentar a nossa opinião e tomá-la como verdadeira. O mesmo vale aqui para a questão do sumo bem. Se nós tivéssemos que buscar sempre um outro bem, nós nunca seríamos felizes. Então, a felicidade aqui é entendida, ele já vai introduzir a noção da felicidade de forma mais explícita, mas essa ideia aqui, ela só é possível com uma espécie de estabilidade, com um fim da busca, com uma descrição bem delimitada do que é que está sendo buscado. Porque, veja, se nós não sabemos o que nós buscamos, nós nunca vamos saber se nós encontramos. Então, essa é uma questão muito importante para Aristóteles. Pensando que a vida é uma espécie de busca por algo, você precisa estabelecer um objeto dessa busca. E se esse objeto sempre é buscado em vista de outro, a busca nunca termina. Então, tem que ter, logicamente falando, um objeto que é buscado por si mesmo e que não é buscado em vista de outra coisa. E esse seria definido como o sumo bem. Mas veja só aqui uma coisa que o McIntyre chama a atenção. O Aristóteles, ele não prova dogmaticamente que existe esse sumo bem, tá? Aristóteles não prova que existe o sumo bem. Mas ele pergunta se algo corresponde a essa descrição lógica. Veja, ele não prova que existe, mas pergunta se algo corresponde a essa descrição. Que descrição? De algo que é buscado por si mesmo, não em vista de outra coisa. Aí ele chega à conclusão que existe algo que combina com isso. Ele não está fazendo uma prova do sumo bem, ele está dizendo, olha, porque essa é a função do filósofo de novo, nós temos que sempre recordar, o filósofo, ele não inventa as coisas, ele interpreta a vida humana. Ele tenta fornecer explicações que tornam mais compreensível e inteligível a vida humana, ou seja, os objetivos da vida humana, ou seja, nós queremos viver bem, ter uma boa vida. Ora, o filósofo então vai interpretar o que significa viver bem. Né? O que nós estamos buscando? Bom, então, supondo que tenha que ter um sumo bem, um bem último que é buscado por si, ele vai dizer que tem uma coisa que todos, isso ele não está inventando, isso é comum, ou seja, as pessoas aceitam que existe algo chamado eudaimonia.
nós vamos traduzir por felicidade, que é o termo mais próximo que teria, mas não é necessariamente um equivalente à felicidade tal como nós tomamos a palavra contemporaneamente, porque essa noção de felicidade também ela vai se modificando muito. Mas uma primeira questão que nós temos que ter presente é que é uma felicidade totalmente imanente, diferente do cristianismo, por exemplo, que vai propor que a felicidade continua sendo um bem buscado por todos, né? Só que ela vai ser transcendente. Então, se você for uma boa pessoa, Deus vai recompensar você com a felicidade eterna. Então, você precisa fazer ou merecer essa recompensa, sendo uma pessoa boa. Portanto, obedecendo aos preceitos de Deus, aquelas regras que ele comunicou a algumas pessoas que estavam atentas, ouviram, né, foram ao alto da montanha, estavam lá, ouviram e anotaram esses preceitos. Então, você teria que fazer isso. Agora, no Aristóteles, não existe preceitos para você chegar à felicidade, até porque ela não vai ser dada como uma recompensa por um terceiro. Ela é um objetivo seu. Cada um cuida da sua felicidade, da sua boa vida. Mas ela não depende também de que você realize apenas bens particulares. Ela tem muito a ver com um estado de espírito interior, uma espécie de satisfação consigo mesmo. Então não é uma mera satisfação de desejo. Eu desejo coisas, eu desejo bens, e eu realizo esses bens, eu sou feliz. Não. Para além disso, você precisa, digamos assim, estar... Quando você olha para si mesmo, pensa sobre si, você fala, ok, acho que sim, acho que estou vivendo bem, porque estou no controle da minha vida, não estou sendo guiado, impulsionado por forças que não controlam. Tá? Então, esse sumo bem, eudaimonia, traduzido por felicidade, é um termo que, embora inclua as noções, é um termo que também inclui em grego ir bem na vida e comportar-se bem. Então, veja, ir bem na vida, ou seja, realizar seus interesses e comportar-se bem. Portanto, aqui tem o quesito da virtude. Em outras palavras, aqui tem o ir bem na vida, a realização de propósitos, de fins, de bens. Propósitos. Tá? Ficou meio aqui. Estou entendendo, né? Meio embolado aqui, mas aqui é propósito, realização de propósitos. Ok, então significa que para ser feliz não é só realizar propósitos, também é ser virtuoso. Mas ser virtuoso, comportar-se bem, não é simplesmente realizar ações conforme a regras. Então, o sujeito virtuoso não é um cumpridor meramente de regras. Ele é basicamente alguém que consegue encontrar um equilíbrio interno. É alguém equilibrado. Esse é o sujeito virtuoso. É aquele que encontra a mediania entre os extremos, como nós vamos ver na sequência aqui. Muito bem. Então, no caso aqui de Aristóteles, segundo MacIntyre, há uma espécie de fusão entre virtude e prosperidade. Tá? Ninguém é feliz só prosperando. Também é feliz comportando-se bem, ou seja, controlando a si mesmo. Porque o que mais tem por aí que a gente vê, há N casos, o MacIntyre talvez, que a filosofia, como vocês sabem,
apesar da crítica que muitos fazem, que o filósofo é alguém ensimesmado, que está apartado do mundo e pensa de forma totalmente desvinculada, o que eu discordo completamente. O que o MacIntyre quer mostrar, e talvez isso seja um sinal dos tempos em que ele vivia, né, que não basta a prosperidade. Só ter prosperidade, portanto, sei lá, ter sucesso na sua carreira. Não estou falando só de dinheiro. Claro que o dinheiro também sempre é entendido como um ingrediente importante da prosperidade. Você tem prosperidade quando você é capaz de comprar uma casa, um carro bom, fazer viagens, enfim, fazer tudo o que você quer sem se preocupar muito com se vai ter dinheiro ou não. Prosperidade financeira. Mas prosperidade também pode ser prosperidade profissional, você alcançar um certo reconhecimento público na sua carreira, né? Para muita gente isso é até mais importante do que ter dinheiro. Uma prosperidade na vida pessoal, né? Você tem amigos, você tem um círculo de amigos, você não é uma pessoa sozinha, solitária, você tem família, né? E vocês se entendem, né? Porque ter família também já não basta, porque talvez as pessoas não se entendam, se odeiam, né? Então tudo isso é prosperidade. Daí ele vai dizer, ok, isso é um ingrediente importante de bem na vida, mas isso ainda não seria felicidade se você não governa a si mesmo. Porque a pessoa que está como que mal resolvida consigo, ela não é feliz. Então você vai precisar das duas coisas. Estar bem resolvido consigo mesmo, ou seja, consegue se entender você consigo mesmo e consegue ir bem na vida. Aquilo que se espera normalmente de uma vida com os outros. E para isso, então, já que ele vincula virtude e felicidade, virtude e prosperidade na felicidade, ele então acha que não precisa separar uma coisa da outra. Então não há uma hierarquia. Uma primeiro, outra depois. Tem que vir as duas juntas para ter a felicidade. E ele descarta então visões comuns sobre a felicidade do seu tempo, isso está no próprio livro, né? Ou seja, prazer, que é a visão hedonista. Então a vida de prazeres corporais é descrita como própria dos animais, é escravizante. O ser humano que busca a felicidade no prazer, ele é escravo, porque o prazer ele demanda uma renovação constante. Você nunca tem prazer suficiente. Você nunca tem, você fala assim, tive prazer ano passado, esse ano não preciso. Ninguém fala isso, né? Se você puder ter prazer todo dia, quem não quer, né? Então, você não quer, pelo contrário, a dor. Então, não vou ter prazer, mas também não quero ter dor. Daí você fala, ok, mas não, você já gastou sua cota ano passado, esse ano é só dor. Ninguém quer isso. Mas isso ainda não é suficiente para ter prazer. Desculpa, para ter felicidade. Prazer. Riqueza é apenas um meio para obter outras coisas, mas nunca é o fim último, nunca é o sumo bem. E tem pessoas ricas, infelizes, inúmeras. Honra. Buscamos ser honrados por nossa virtude. Logo, a honra não é o sumo bem, a virtude é mais importante. Então a virtude está acima disso. Quando você precisar sair, você pode assinar. Virtude como estado também. Então a virtude sozinha também não pode ser felicidade. É uma questão de que você vai ser recompensado por ser bom. Não, uma coisa é comportar-se bem, e veja que a questão do comportar-se bem não é só seguir regras e portanto estar bem com os outros, é também estar bem consigo mesmo, né? Entrar em equilíbrio, encontrar aquilo que os gregos chamavam de tranquilidade da alma, né? Essa ataraxia, né? Esse estado em que não há perturbação, que a alma perturbada é aquela que está sempre fora de si, buscando alguma coisa. Por isso que ele vai focar depois na vida contemplativa, porque é só na vida contemplativa que a alma vai se tranquilizar totalmente, porque ela não vai estar mais interessada. Vocês já fizeram a experiência, quando vocês estão aí, certamente vocês fizeram, porque vocês são
pessoas interessadas em filosofia, em lei, todas as obras que são indicadas para vocês, desde o primeiro dia que entraram no curso. Então vocês estão lá lendo, vocês não estão numa espécie de estado assim, fora do ambiente. Se você está bem concentrado, você não escuta mais os barulhos ao redor. Você se transporta para outro lugar. E você está seguro naquele lugar. Por quê? Porque nada ali te perturba. Claro que isso não é tão fácil de chegar nesse estado de equilíbrio e reflexão, mas é possível. Na sequência ainda, tentando caracterizar esse sumo bem como daimonia, e já tendo excluído prazer, riqueza, honra e virtude, ele também critica um pouco a noção de bem em si transcendental de Platão. Então, esse sumo bem não é o bem em si de Platão, tá? Porque o bem em si, ele é como que modelar, não é? Ele é modelar. E aqui não há um modelo de felicidade. Claro que a ideia é ir bem na vida, comportar-se bem. Mas cada pessoa pode ir bem na vida de maneira diferente. Talvez ir bem na vida para uma pessoa não é ir bem na vida para outra pessoa. Talvez uma pessoa precise ter mais amigos, número, quantidade. Outras precisam ter menos. Talvez uma pessoa esteja totalmente satisfeita com ter uma carreira simplesmente que lhe dê o mínimo para a subsistência, o outro não, já tem ambições maiores, tanto financeiras quanto também de reconhecimento profissional. Então, ir bem na vida, ele vai ter uma latitude, né? Ele não vai ser estrito, não vai ter um critério que vai dizer assim, você foi bem na vida quando você atingiu isso. Porque na sociedade, principalmente contemporâneos, pós-Aristóteles, vai ter muitas vezes sinais visíveis que alguém poderia dizer de reconhecimento público de que você está indo bem na vida. Se você é capaz de comprar um carro novo, se você é capaz de comprar um celular novo sempre que tem, está indo bem na vida, né? Então isso seria como que um sinal eventualmente, né? Mas o que o Aristóteles diz é que não há esse critério público comum do que é ir bem na vida, porque isso vai depender um pouco dos fins que cada um vai buscar, dos bens, porque embora nós não sejamos indiferentes aos bens, não necessariamente nós queremos todos os bens, porque pode ser que você não tenha interesse em um bem específico, mas você vai ter em outro, você vai estar ocupado já com aquele outro fim. Então essa crítica ao bem em si, ele começa falando primeiro que o termo bom ele é usado em todas as categorias do ser. A substância, por exemplo, a substância primeira, Deus, é bom. Ele é bom não pela sua qualidade moral, mas ele é bom porque ele é suficiente, autossuficiente. Também podemos aplicar o termo bom à qualidade, à virtude. Né? A virtude é uma boa qualidade. A quantidade, uma certa medida, nem mais nem menos, a medida certa é bom. Bom é a medida certa. Podemos aplicar o tempo, o momento oportuno. Olha, você agiu bem, porque você agiu no momento certo. Aquilo que mais à frente o Maquiavel vai chamar de virtude. Né? Virtude é o sujeito que sabe. Não é exatamente essa virtude aqui do Aristóteles, mas é aquele que sabe identificar o momento certo para agir. Ele sabe ler o tempo certo. Muito bem, então isso também é bom. Então, se o bem fosse uma única forma, deveria haver uma única ciência de bem. Os bens então são tratados por ciências diversas. Há aqui também, desse ponto de vista, mais um elemento da crítica a esse bem em si, é porque, para Aristóteles, chamar um bem de eterno, esse bem em si, ele é eterno, enquanto que esses bens aqui, eles não são eternos, eles são mutáveis, porque pode surgir novos bens que são buscados.
e substituir os outros. Mas o bem em si, ele seria eterno. E ele critica porque algo que é eterno não é melhor porque é eterno. Da mesma forma que, por exemplo, se você falasse a brancura que dura para sempre não é mais branca do que aquela que dura 2 dias. Então, o bem que dura 2 dias não é, sob esse ponto de vista, pior do que o bem que dura para sempre. Então, nesse sentido, o Aristóteles ele não encaixa muito bem naquela concepção do cristianismo. Por isso que o cristianismo inicialmente vai se vincular muito mais a Platão, por causa dessa ideia da durabilidade do bem eterno. E por isso que faz sentido você abrir mão dos bens provisórios dessa vida em prol de um bem que permanece para sempre, que é a felicidade eterna. Então, para Aristóteles, mesmo que existisse um bem transcendental, também seria irrelevante para a ação humana, pois o ser humano busca bens que pode fazer alcançar. Então, é irrelevante pois não pode ser alcançado. Aqui começa no horizonte a aparecer um ingrediente que até agora não tinha aparecido muito bem na moral. Qual seja, vocês lembram que no Sócrates e também no Platão em alguma medida estava muito presente a ideia de que nós naturalmente queremos o bem. Só não buscamos o bem ou não realizamos o bem por ignorância. Então, eventualmente somos injustos, fazemos o que é mal, porque não sabemos o que é o bom. Então, bastaria o filósofo, por assim dizer, instruir as pessoas que elas mudariam seu comportamento e começariam a buscar os bens corretos, por assim dizer. Mas o que o Aristóteles fala aqui é que mesmo que nós soubéssemos o que é o bem em si, e ele acha que nós não sabemos, porque não tem um bem em si, assim aqui daí passa já para o resto. Tá? Ainda que houvesse um bem em si, nós não teríamos como... ele não seria buscado porque não teria motivação para isso. Por que não teria motivação para buscar o bem em si? Porque nós só buscamos realizar aquilo que nós temos expectativa de alcançar, né? Então, inclusive, se vocês fizerem ainda esse livro de autoajuda ou fizer um curso de coach aí, vocês vão certamente ver que esse é um ingrediente sempre importante, que o coach ele é o que é? Uma espécie de gestor, treinador da vida pessoal, para você alcançar quaisquer dos seus objetivos. E qual que é a chave? Além da motivação, a organização. Então, se falar, eu quero... Vamos supor que o seu fim profissional, carreira, enfim, na vida pública é ser presidente, vamos supor, tá? É um fim grande, né? Então, para você chegar lá, você vai ter que colocar fins menores, intermediários, que vão te aproximando daquele fim último. Então, você acredita que aquele fim ele é realizável porque a cadeia de fins intermediários ela é factível. Então, talvez, para você chegar lá, você precisa primeiro se filiar a um partido político. Ok, agora você começa a fazer militância. Seria bom você também estudar um pouco. Eu começo agora a fazer também atividades sociais para ser mais conhecido. Enfim, você vai estabelecendo fins intermediários que são factíveis. Então, o que o Aristóteles está dizendo é que um bem em si não tem um fim intermediário que me conduz a ele. E isso desestimula a pessoa, porque se você quer realizar algo que você sabe, ou quer dizer, se você toma como norte na sua vida algo que você entende que é irrealizável, em algum momento a sua motivação vai enfraquecer até que você desiste. Você fala, por que eu estou gastando energia com uma coisa que eu sei que não está dentro dos meus poderes? Eu não tenho como realizar isso em vida. Então, por isso que ele acha que o bem em si, ainda que ele exista, primeiro que a gente não sabe o que é, não temos como alcançar esse saber, segundo Aristóteles, porque o nosso saber é sempre pautado inicialmente na empiria, né? Então, por isso que ele fala da vida comum e tenta dali abstrair o que está inerente ou comum, quais são
os princípios que nós podemos identificar nessa vida comum com os outros, mas não numa mera reflexão racional sobre um bem. Então ele seria irrelevante, pois não pode ser alcançado e, portanto, nós não teríamos motivação para persegui-lo. Aí ele continua com a questão da função humana. Então, ok, queremos alcançar isso. Como é que nós vamos alcançar isso aqui? Precisamos, para alcançar a harmonia e a felicidade, precisamos entender. Então, a realização da felicidade depende de realizar a função própria do ser humano. Então não se fala, por exemplo, e essa realizar é realizar bem, né? Com excelência. Com excelência. E aí, quando você realiza a função própria com excelência, você tem virtude. Ok, mas para saber a função própria, nós precisamos analisar a natureza humana. Porque vocês lembram que o diferencial dele é que a moralidade está ancorada na natureza humana, diferente do Platão. Então precisamos estudar a natureza humana, já que só assim nós vamos saber o que é específico, porque para definir o conteúdo da felicidade precisamos procurar o que é específico ao ser humano. Então, da mesma forma que um flautista, um sapateiro, um músico pode ser virtuoso, né? Inclusive para o músico se usa muito ainda o termo, né, virtuoso. Virtuoso é aquele que toca muito bem. A gente não fala, mas poderia falar virtuoso no sentido aristotélico, de que faz bem aquela sua função. Então, trata-se de uma excelência. Então, se nós podemos dizer isso de um sapateiro, de um flautista, ou de qualquer pessoa, que ele faz algo bem, ele faz, então, executa bem a sua função. Então, enquanto flautista, ele é virtuoso. Talvez não seja virtuoso como pessoa, mas como flautista ele é, porque cumpre bem. Então, para saber se alguém é virtuoso, tem que saber se ele cumpre bem a função do ser humano. E qual que é o aspecto relativo ao ser humano que ele deve cumprir? Bom, para isso nós vamos precisar estudar essa natureza humana. O que nós sabemos é que o ser humano, ele tem, tal como no Platão, ele tem 3 partes, né? Tem uma parte que é a parte da alma chamada vegetativa, que tem a ver apenas com a vida. Então, tudo que é vida, que é vivo, tem essa parte vegetativa, que ela é responsável pelo crescimento, nutrição, crescimento e reprodução. Aí tem uma segunda parte que ela é não racional, e tem a parte racional. Porque o que é próprio do ser humano é algo exclusivo dele, porque a parte vegetativa ela é comum a todos os seres vivos. A parte não racional é comum a todos os animais, também muitas vezes chamada essa parte de sensitivo. Ela tem a ver com a sensibilidade, com a percepção, com a capacidade de ser afetado pelo bem e ter consciência dessa afetação. Então, não que cada uma
desses seres que tem. Essas partes, por exemplo, o ser racional vai ter essa parte e vai ter essa. O ser não racional vai ter essa e essa, mas não vão ter as outras. E esse aqui de baixo, as plantas só vão ter, sob o ponto de vista do Aristóteles, só aquela, e não as outras. Não vai ter percepção, portanto, vai ter só crescimento. Então, a racionalidade é uma parte exclusiva do ser humano. Logo, o bem humano consiste na atividade da alma. Então, se depende aqui a função do corpo, o bem humano, ele consiste na atividade da alma de acordo com a razão. Então você age bem, se comporta bem, quando você se comporta guiando-se pela razão, não simplesmente reagindo aos estímulos. Então o McIntyre ele nota que esse argumento é óbvio, né? Mas só na visão aristotélica de um universo finalista teleológico. No entanto, fora disso. Outro elemento que eu havia já mencionado, que essa felicidade, ela não pode ser um momento. Então você não diz, eu estou feliz. Você só pode falar, eu sou feliz. Porque o estou feliz, ele é provisório. Ele não é suficiente. Tanto é que ele usa a metáfora da andorinha, né? Uma andorinha não faz verão, ou seja, não só é uma andorinha, não só uma ação, não só é um evento que é suficiente. Então a felicidade não é um sentimento momentâneo, mas é uma qualidade atribuída à biografia completa de um indivíduo. E aqui, quando ele está falando dessa questão aqui da função, ele está falando, como nós vimos, de uma atividade da alma. Mas é importante ter claro, né, que essas divisões aqui da natureza humana se referem à alma, tá? Mas a alma, ela não é, como em Platão, uma entidade separada do corpo. Por isso que em Aristóteles não faz muito sentido falar em imortalidade da alma. Porque o ser humano ele essa é a visão ilemórfica dele, né, da substância. Ele é uma unidade de forma e matéria. Então, por exemplo, nós somos matéria, ou seja, temos uma matéria orgânica, conjunto de átomos, né? Então é matéria, o nosso corpo, mas a organização dessa matéria, para Aristóteles, ela não é inerente à matéria. A organização é a forma que é acrescentada a essa matéria. Então, essa mesma matéria no nosso corpo, e isso inclusive é até um pressuposto aceito já há muito tempo, não tenho certeza, mas eu arriscaria dizer que a ciência já comprovou isso em alguma medida, que o nosso corpo, ele, a cada tempo, ele é completamente reconstruído. Aquela famosa frase que sempre se fala, né? Você é o que você come. Por quê? Porque o envelhecimento, inclusive, é isso, no final das contas, né? O corpo vai substituindo constantemente as células e calha que com a medida que ele vai, né, reproduzindo essas células, ele talvez esquece alguma coisa e vai ficando um pouco diferente do que era antes, né? Então tem um crescimento aqui. A ideia é que há uma modificação completa do corpo. Mas por que nós permanecemos sempre o mesmo? Ou seja, somos as mesmas pessoas, ainda que mudando em algumas características. Porque nós temos a mesma forma. Mas quando a gente morre, o nosso corpo ele começa a se decompor. Por quê? Porque aquela forma que estava ligada àquela matéria é perdida. Então, não é que ele descarta completamente a possibilidade de... Inclusive ele fala de uma possível... aquele mito, né, do vaqueiro, uma possível travessia lá para o mundo dos mortos. Mas isso é, na minha interpretação, mais alegórico do que propriamente que executa uma função teórica dentro do sistema dele, como é o caso do Platão.
né? Platão, a questão da imortalidade da alma, ela é fundamental para entender uma série de outras coisas. Mas em Aristóteles não tem função nenhuma, do ponto de vista nem metafísico, nem da ética, né? Porque o fato de você ter uma alma imortal, por exemplo, não te dá obrigações adicionais para que você tenha eventualmente depois uma recompensa ou coisa e tal. Ou nem que você tinha conhecimentos anteriores a ter esse corpo, né? Então isso não desempenha nenhum papel para ele. Então a alma não é uma entidade separada do corpo. Ela é, portanto, a forma do corpo. E olha como as teorias, elas têm implicações depois que a gente nem, talvez, previsse inicialmente. Vai ter uma concepção pseudocientífica que vai vigorar por um certo período, né, da nossa história da humanidade, em que se acreditava, isso era muito comum no século XVI, XVII, XVIII, talvez ainda hoje algumas pessoas acreditem que isso funciona em alguma medida, que é a ideia de que da suposta ciência chamada fisiognomia. Vocês já ouviram falar? Fisiognomia. Não é exatamente a mesma coisa do interpretar gestos corporais, tá? Porque hoje tem até um livro antigo, famosinho dessas, que é o autor que fala, né? Se a pessoa está com os braços assim, isso significa uma posição mental fechada ao diálogo. Dependendo, se você coloca as mãos assim, você estaria talvez fazendo uma indicação para genitália. Enfim, tem uma série de interpretações que normalmente são associadas com os gestuais. Mas não é exatamente isso. A fisiognomia, ela é um pouco ainda mais profundo, supostamente. É que nós poderíamos, mesmo que a pessoa não faça nenhum gesto, não se comporte nada, só de olhar para a pessoa, nós já poderíamos ler o seu interior. Por quê? Porque o corpo é uma expressão da forma, da alma, né? Então, uma pessoa bonita, segundo um certo padrão, teria supostamente uma alma boa. Uma pessoa feia teria uma alma igualmente má, né? Então, teria uma relação de implicação. O interior, ou seja, o exterior seria um mero reflexo do interior. Então, uma pessoa que é feia, segundo um certo padrão estético, seria porque a sua alma também é assim. Então, o criminoso, inclusive, poderia ser identificado simplesmente por traços físicos. Então, essa foi uma visão que vigorou por muito tempo. Depois, claro, caiu totalmente em descrença, né? Porque a ciência foi, de fato, avançando e percebeu que não havia nenhuma base sólida, objetiva para esse tipo de inferência, ou seja, olhar para a cara da pessoa e dizer se ela é boa ou má, se ela é um criminoso ou é um bom cidadão, né? Porque isso é preconceito, simples, né? Não é uma ciência. Mas isso vem, no final das contas, quem diria, dessa ideia, né, de que, como não há separação entre corpo e alma, o corpo ele é a alma. Então, o que você vê é a alma. Então, o corpo é a configuração que a alma dá àquele conjunto de matéria. Olha só que coisa. Então, de onde que vem isso? Mas eu não estou culpando Aristóteles. Talvez ele não previsse que isso podia dar em tal coisa, né? Muitas vezes as teorias, elas são, ao longo do tempo, um pouco deturpadas, né? Usadas para outra coisa. O que mais? Sim, a questão do meio termo, que ele fala que todo mundo conhece, essa, né? De que a virtude, ela é um equilíbrio entre os extremos, enquanto que ao extremo do excesso e da falta, a virtude fica no meio termo entre isso. Então, um exemplo clássico da virtude é justamente aquele da coragem. Então, você não é nem destemido,
seja, não tem medo nenhum, nem é covarde. Mas talvez a coragem, ela não é, como ele insiste muitas vezes, o equilíbrio, ou seja, o meio aritmético entre os dois extremos. Talvez o meio esteja mais próximo de um dos extremos. Tá? E o sujeito se torna virtuoso não por nascimento, você já não nasce virtuoso. Por isso você não pode dizer que alguém é bom ou mal por natureza do ponto de vista aristotélico, como vai se falar muitas vezes depois, né? Inclusive essa é uma visão implícita no cristianismo. No cristianismo tem, salvo engano agora, um evangelho que diz, né, sobre por meio dos frutos se conhece a árvore, não é? Alguém que já leu esses textos certamente já ouviu essa, né? Por meio dos frutos se conhece a árvore, ou aquela que é do jargão popular, né? Que o fruto nunca cai longe da árvore. Então, se o fruto ele indica uma coisa, é porque a árvore também é daquele jeito, né? Então, a ideia é que os seus atos, se você age bem ou mal, é reflexo da sua natureza. Mas isso não é algo que o Aristóteles contraria, porque ele acha que o bem e o mal ele é relativo a um treinamento, tá? Então, a virtude é resultado de treinamento. Você treina para se tornar virtuoso, portanto, você adquire com isso uma habituação, um hábito. Você repete e repete um certo tipo de comportamento, você fica bom naquilo, né? O músico também não nasceu sabendo muito. Tem que treinar muito. Eu lembro que na época que eu estava no mestrado, eu dividi a casa com vários músicos. Todos faziam música, exceto eu. E eles ficavam, às vezes, treinando exaustivamente lá uma parte. Então, eu pensava, não, toca inteira. Né? Daí parava. Eu nem sabia o que tinha errado, né? Mas daí repetia tudo até que chegava, né? Era muito chorinho, jazz, né? Que é muito violão, dedilhada, muita nota. Então, para ficar bom tem que repetir. Então, essa é a ideia do Aristóteles, que você não nasce pronto, você precisa se tornar. Então, não é uma simples também, é um treinamento, portanto, isso é prático. Então, não basta instrução intelectual. Portanto, aqui ele está diretamente em oposição àquela visão socrática, de que bastava a instrução intelectual e as pessoas naturalmente iam fazer aquilo que identificam como sendo o bom. Né? Ninguém quer fazer o mal. Vai ter que o resto ficar para depois. Tá? É porque, de fato, o Aristóteles aqui ele tem muito coisinha. Né? Hã? É isso por hoje. Professor, não está escrito aí. Aristóteles, no A ponto, não prova que existe. Aristóteles não prova que existe o sumo bem, mas pergunta se